Olá! Recentemente eu comecei a me interessar por produtos de Magic the Gathering Arena, o TCG, o pai dos TCGs. Para quem não sabe, TCG é um Trade Card Game. É um jogo de cartas na qual você pode montar a sua própria build, seu próprio deck. Esse deck ele é totalmente personalizado. Você pode trocar nessas cartas com colegas, com amigos, em lojas. E essa que é a magia do TCG. A troca de cartas, a personalização, as praticamente infinitas possibilidades de adaptação a um estilo próprio, a um estilo individual do jogador. Assistindo vídeos, eu me interessei, pois eu sempre gostei de card game, eu sempre gostei de cartas. A ideia de poder jogar, batalhar, parafraseando Yu-Gi-Oh!, a ideia de você poder duelar com outras pessoas através de cartas, isso sempre me chamou a atenção. Isso que está acontecendo aqui ao lado é um vídeo que eu fiz para vocês de um unboxing de uma compra que eu realizei na Shopee. Isso mesmo, você pode comprar na Shopee. Você não tem somente um site especializado em Magic aqui no Brasil. Você tem a Liga Magic, que é um site praticamente oficial de database, compras e vendas de cartas. Porém, na Shopee você tem lotes, e isso me chamou a atenção, essa possibilidade de eu comprar algo que eu não sei o que vai chegar. E através disso, né, eu poder montar meus decks, montar minhas builds, ter uma base. Esse lote foi um book que eu comprei com 100 cartas. Ele já tá aqui na minha mão, tá? Vocês vão ver ao longo do vídeo aí. Ele já tá todo eslivado. Para quem não sabe, sleeve, esse quase um saquinho polipropileno, né, que a gente coloca nos mangás, só que num tamanho de cartas. Serve para você literalmente proteger as suas cartas. Já está todos nos sleeves. Esse lote ele veio cartas em português, algumas cartas em inglês, que hoje praticamente Magic só é lançado em inglês. E veio uma carta em Chinatown, uma carta rara, né, em chinês. Interessante, eu já pesquisei, fui atrás, eu sei que carta é essa, o que ela faz, utilizando o ChatGPT, né? A opção de imagens do ChatGPT deu para decifrar que carta é essa e o que ela faz. O ponto é, esse canal aqui, canal do Mais Um Colecionador, eu falei para vocês que eu quero trazer para vocês outros hobbies meus que não envolvem somente quadrinhos e mangás. E tá aí um hobby novo meu, que é TCG. Tá aqui o book completo, né, com as 100 cartas já eslivadas. Eu vou trazer para vocês em outro vídeo um visualizando e analisando, né, voltando o quadro aqui no canal, só que agora expandindo para outras mídias, na qual eu vou mostrar para vocês todas essas cartas aqui, separadas, as que estão em inglês, as que estão em português, o valor total da compra e o valor individual de venda, né, ou de compra, de troca de cada uma. Para que vocês, eu já tenho essa noção, né? Mas para que vocês tenham a noção de se vale a pena ou não, em termos de investimento financeiro, comprar lotes, books como esses. Eu já adianto, nunca vai valer a pena, tá? Você nunca vai recuperar o dinheiro que você gastou. Às vezes você consegue recuperar, caso a carta que venha seja uma carta que posteriormente torne-se valiosa. Caso contrário, muito dificilmente você vai recuperar a grana investida nesses lotes. Mas qual que é a magia de comprar cartas assim? Qual que é a graça, né, de você investir em lotes, em books com 100 cartas, 50 cartas, 200, 500, 1000 cartas, 5.000 cartas?
é a aleatoriedade. Quase que eu falei errado. Esse sentimento de que você não sabe exatamente o que está chegando. Você não sabe o que você vai encontrar. É a surpresa. A graça é a surpresa. Essas cartas aqui, eu tenho 100 cartas. E não dá para montar um deck com essas 100 cartas. Não dá mesmo. Pois eu tenho cartas aqui do pântano, cartas pretas. Eu tenho cartas de planícies, cartas brancas. Eu tenho cartas de ilha, cartas azuis. Cartas de montanhas, cartas vermelhas. E eu também tenho aqui algumas cartas de florestas, que são as cartas verdes. Tenho aqui, se eu não me engano, poucas cartas que representam 2 elementos. Mas essas cartas aqui, em suma, elas servirão como... não como um deck, mas como um suporte, né? Eu posso dizer assim. Na qual eu posso tirar dessas cartas aqui cartas para o meu deck principal. Então essa é a graça. É você ter diversas cartas. Às vezes uma carta, vou pegar aqui como por exemplo, aqui ó, uma carta da ilha, né? Uma carta azul. Essa daqui ó, optar. Vamos supor que essa carta aqui te chamou muita atenção. Você gostou dela, gostou do efeito. Você pode montar um deck em cima dessa carta, em volta dessa carta. Ou, no caso aqui eu tenho 2 optar. Se eu estiver montando um deck de azul, eu posso muito bem chegar aqui e pegar essas 2 cartas que estão no meu book, no meu lote de reserva, de suporte, e jogar no meu deck principal. Então essa que é a graça. Aqui uma carta interessante também, essa daqui ó, negação. É uma carta que muita gente usa em decks de ilha. Outra carta que muita gente utiliza é esse nó lógico, tá? Então assim, diversas cartas que estão aqui, praticamente todas eu posso utilizar em algum deck ou outro. Algumas são mais temáticas, né? Um exemplo, nas planícies, são as cartas brancas, eu tenho aqui ó, 2 cartas de Resurrection. Essas cartas aqui são fortes. É uma carta que eu posso, né? Olha pra você ver. Ela tá em inglês, tá? É um feitiço, um sorcery, e ela tá aqui dizendo: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. Ou seja, retorne uma criatura escolhida, um target creature, né? Retorne uma criatura escolhida para a sua graveyard, para o campo de batalha. Ou seja, com essa carta aqui, eu posso tirar uma criatura que eu escolher, tá bom? O card da criatura que eu escolher, do cemitério, que é graveyard, para o campo de batalha. Então é a carta que eu posso utilizar. Se o meu deck for um deck de que toda vez que uma criatura volta para o campo eu ganho vida, ou toda vez que a criatura volta eu ganho pontos, né, de força, ou pode até ser que tem alguma criatura que ela tem um efeito de quando ela sai do cemitério e volta para o campo ou para minha mão, ela entrega alguma coisa de bônus para mim. E essas 2 cartas de Resurrection vão fazer os efeitos dessa criatura ativar, ou os efeitos de alguma outra coisa que eu tiver em campo que tem a ver com esse deck de tirar do cemitério e trazer para o campo de batalha, fazer funcionar. Então cartas assim, desse estilo, né, e aqui eu já tenho já em português, eu separei, né? Cartas desses estilos assim me permite abranger as possibilidades. E agora sim, eu tô de fato aqui entrando nesse mundo de TCGs. Não é somente Magic que me interessa. Yu-Gi-Oh! É o clássico dos clássicos. Pokémon também me interessa. E alguns outros card games, né, que me interessam. O problema maior é que eu não conheço ninguém, literalmente ninguém, que joga TCG. Isso é um grande problema, porque eu vou jogar com quem? No caso de Magic, eu posso montar um deck e levar esse deck pro jogo Magic Arena. Ir lá jogar e testar esse meu deck. Só que eu gosto, assim como um colecionador, de jogar, guardar, manifestar fisicamente. Quem sabe um dia, né, quando eu for viajar eu viajo muito, né, pra capital do estado que eu moro e para as outras cidades maiores do que a que eu moro.
quem sabe, né, eu consigo ir a alguma loja e jogar e testar algum deck ou outro. Mas é assim, eu vou colecionar, eu vou jogar e eu quero ter Magic the Gathering na minha coleção. E colecionar, quando eu falo colecionar, é praticamente impossível você colecionar Magic em sua totalidade. Pois tem cartas aqui que valem 500, 1000, 5 mil, 10 mil, e tem cartas até que com 20 mil reais em mãos você não consegue encontrar. Eu quero fazer decks, eu quero montar decks, eu quero jogar, eu quero ter a experiência. Quem sabe eu até faço partidas solo simuladas. Literalmente, né? Forever Alone. Fazer um vídeo de partida na qual eu pego um deck, um exemplo, um deck de planície, um deck branco, contra um deck de pântano, um deck preto. E eu gravo eu lutando comigo mesmo. Gente, colecionar é isso, ser colecionador é isso. Grande parte do que você gosta, grande parte dos seus hobbies não afeta o teu círculo social, o teu círculo familiar, quem o diga, o teu círculo profissional também. Muita parte da vida do colecionador é atuar, é viver e é trabalhar em cima de algo que somente você gosta, que somente você tem interesse. Eu vou deixar vocês acompanhando aí o resto do unboxing, né? Estou fazendo aqui a separação de todo o material. Eu tô aqui assistindo, né? O unboxing já pronto. Tô fazendo a separação por cores, depois eu faço a separação por língua inglesa, língua portuguesa brasileira. Eu gosto de falar brasiliana, né? Não gosto de falar brasileira. Não sei porquê, mas eu prefiro falar, sei lá, eu prefiro me denominar brasiliano do que brasileiro. Isso é papo para outro vídeo. Mas enfim, tá aí meu interesse por Magic. Comprei um lote na Shopee de 100 cartas. Eu gostei do lote, tá? Eu gostei das cartas que veio. Não foram cartas do meu interesse, porque eu nem sei qual que é o meu interesse, né, em Magic. Eu tenho algumas ideias do tipo de decks que eu quero montar, do tipo de jogo que eu quero, do tipo de estilo que me interessa. Mas no fim, é isso, né? Mas no fim é isso. Fiquem aí com o restante do unboxing e nos vemos no próximo vídeo, quiçá sobre Magic. Tchau.